Oi, eu sou o sobrevivente e você tá sabendo da novidade do Detran? Agora tá circulando um projeto de lei chamado PL 3507 de 2025. Esse projeto, feito pelo Fausto Pinato, do PP, quer mudar as regras de vistoria de carro no Brasil inteiro. Sobrevivente, cara, vou ser sincero com você, velho. Eu não sei o que é vistoria de um carro. A vistoria de um carro, ou vistoria veicular, é basicamente uma inspeção feita no seu carro, uma inspeção oficial. Ou seja, alguém credenciado ao Detran vai olhar o seu veículo e avaliar se o seu veículo tá bom para rodar na rua e se não tem nenhum problema sério. Nessa vistoria vão avaliar muita coisa: freios, pneus, luzes, suspensão, escapamento, ver se não tem nada irregular, se não tá saindo fumaça demais, se nada foi mexido de forma ilegal. Hoje, em 2026, essa vistoria não é obrigatória todo ano para todo mundo. Ela só é exigida em algumas situações específicas, como quando você compra ou vende um carro, por exemplo. Na transferência de um dono para o outro, é necessário fazer essa vistoria. A treta é que agora, isso pode se tornar obrigatório para carros com mais de 5 anos de idade. E nós estamos falando de carros com mais de 5 anos de idade no Brasil inteiro. O governo, através do Detran, vai decidir se o seu carro, que tem mais de 5 anos, tá bom o suficiente para rodar ou não nas ruas do Brasil. Isso tá deixando uma galera bem preocupada. Por quê? Porque a maior parte dos carros do Brasil tem mais de 5 anos de idade. E por questões financeiras, nem todo mundo consegue deixar o carro sem nenhum problema para resolver. Muita coisa aqui no Brasil, por exemplo, nessa questão veicular, funciona na forma de gambiarra. Com isso, restam as perguntas: quanto é que vai custar para fazer essa vistoria? Vai ser muito caro? O governo vai roubar mais dinheiro ainda da gente? Essa vistoria vai ser feita todos os anos ou todos os meses? E é verdade que seu carro vai ser apreendido se tiver algo irregular, ou seja, o Detran vai impedir você de rodar no próprio carro? Bora falar sobre isso. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse canal aqui. Eu agradeço se você fizer isso. E se você fizer, eu vou curtir o seu comentário. Caramba, sobrevivente, então o Detran agora vai proibir os motoristas de dirigirem o próprio carro se tiver algo de errado com o carro, é isso? Não de forma direta, pelo menos, tá? O que vai acontecer? O Detran não vai simplesmente chegar e proibir alguém de dirigir o próprio carro do nada. O que pode acontecer é o seguinte: se o seu carro for reprovado nessa vistoria por algum problema de segurança ou poluente, você vai ter um prazo para arrumar isso. Se a pessoa simplesmente ignorar esse prazo, não consertar e continuar rodando assim, aí é multa. Uma multa relativamente baixa de R$ 195. 5 pontos na carteira também, uma infração grave, e vão recolher o seu carro até você regularizar o que está errado. Ou seja, o seu carro vai para o pátio e, para quem não sabe, é muito caro tirar o seu carro daí. Muitas pessoas simplesmente preferem não pagar a multa porque vai gerando diariamente, né? Mas ela vai crescendo de forma diária. Muitas pessoas preferem simplesmente abandonar o carro que tinham. E isso, inclusive, já acontece hoje em dia, tá? Por exemplo, se numa blitz a gente encontra um pneu careca, um freio ruim ou um escapamento todo furado, ele já pode multar e segurar o carro até o problema ser resolvido. A diferença é que com uma vistoria regular, a ideia seria identificar esses problemas antes deles virarem problemas ou risco de morte nas ruas, né? Sobrevivente, caramba, bicho, eu não sabia que as coisas estavam sérias assim. E de quanto em quanto tempo vai ser essa vistoria, hein? Porque ela vai ser obrigatória, né? Então a gente vai ter que fazer todo mês ela. Bom, quem vai decidir isso é o CONTRAN, que é o conselho que cuida das regras de trânsito no Brasil. Pelo que foi discutido entre os deputados e pelo que aparece no texto que passou na comissão, existem algumas possibilidades. Pode ser uma vistoria todo ano, que é o que muita gente anda falando por aí, pode ser a cada 2 anos, ou pode variar de acordo com a idade do carro. Por exemplo, a cada 2 anos para os carros entre 5 e 10 anos e todo ano para os carros mais velhos. Mas tudo isso ainda é uma hipótese. Quem decide, como eu falei, é o CONTRAN. Sobrevivente, quanto é que vai custar essa vistoria? Porque, cara, é mais uma forma do governo arrancar nosso dinheiro, né? Então os caras vão querer fazer isso todo ano. Eu tenho certeza, eles não vão querer de 2 em 2 anos, não. Quanto é que vai custar essa brincadeirinha aí, sobrevivente? Bom, quem decide o preço são os Detrans de cada estado ou as empresas credenciadas de vistoria. Para ter uma ideia de quanto isso pode custar no futuro, dá para olhar quanto custa uma vistoria hoje, porque seria basicamente o mesmo tipo de serviço. Em 2026, pelo Brasil, o valor costuma variar muito de um estado para o outro, mas normalmente não é menos de R$100 e não passa de R$300. Em São Paulo, por exemplo, é algo em torno de R$200 a R$250.
reais. Em Minas Gerais, em alguns casos, pode chegar perto dos 290, principalmente quando a vistoria é móvel, ou seja, quando alguém tem que ir até o local do carro e não o inverso. Em outros estados, o preço costuma ficar entre 140 e 200 reais para carros comuns. Mas aí fica uma perguntinha tranquila para você pensar. Será que não vão aumentar o valor da vistoria, já que vai ser algo obrigatório e possivelmente anual agora? Fica o questionamento aí, né? Talvez aumentem assim uns 100 reais, uns 200 reais a mais. Mas sobrevivente, vamos lá, peraí, eu não tô entendendo o negócio. Esse projeto de lei vai começar a valer a partir de quando? Porque eu ouvi dizer que em março desse ano a vistoria já vai ser obrigatória. E vamos com calma, tá? O PL 3507 de 2025 ainda não virou uma lei e não existe nenhuma data marcada para ele começar a valer, como março de 2026, abril de 2026, tá? Isso estava circulando nas redes sociais, nas redes socais, mas é um exagero essa data. Ainda é um projeto de lei. Esse projeto já foi aprovado na Comissão de Viação e Transportes da Câmara no fim de 2025 e agora no começo de 2026. Depois disso, o projeto foi para a Comissão de Constituição e Justiça, onde está parado agora, esperando um relator analisar e dar um parecer. Essa etapa toda pode demorar semanas ou até mesmo meses. Como o projeto tramita em regime conclusivo, se ele for aprovado nessa comissão, ele não passa pelo plenário da Câmara e segue direto para o Senado. Lá, os senadores ainda podem aprovar, mudar ou rejeitar todo o projeto. Só depois disso é que o texto vai para o presidente, que pode sancionar ou vetar, ou seja, para tranquilizar o seu coração. Isso ainda é um projeto de lei. Isso ainda vai para o Senado, ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, ainda vai passar pelo presidente, então calma, certo? Resumindo de forma bem direta para você, tá longe de virar lei, tá longe. Eu entendo as pessoas fazendo esse alarde nas redes sociais, porque a gente tem que escancarar o quanto esse projeto é um lixo, eu entendo isso. Mas tem rolado muita fake news de que isso vai valer em março, de que isso vai valer em breve, então vamos manter a calma. O projeto pode até avançar esse ano, mas também pode demorar mais, ser alterado ou até mesmo arquivado, que é o que eu acho que vai acontecer porque é uma medida completamente impopular. Você já paga licenciamento, já paga IPVA, já paga taxa de bombeiros, imagina ter que pagar ainda uma vistoria todo ano para o governo dizer se o seu carro merece ou não rodar na rua. É algo muito impopular para passar. Nenhum senador, por exemplo, vai votar querendo vincular o nome dele a um projeto desses. Eu acho difícil o Lula, por exemplo, em ano eleitoral, assinar um projeto desse e aprovar, por exemplo. Algo que vai ser impopular para ele, ainda mais ele com um discurso de que se preocupa com o pobre, né? Porém, essa treta toda é importante para mostrar a resistência da população, que é o que tá acontecendo no momento. Tá todo mundo odiando essa ideia. A gente vê aqui, toda a autoescola agora vai virar vistoriadora de carro. É o mercado se autorregulando. A natureza está se curando, ou seja, o pessoal tá ironizando aqui o fato de que agora que as autoescolas são de graça, o Detran ou o governo tá arrumando outra forma de arrecadar o dinheiro. É a mensagem aqui, por exemplo, do pombo atômico. Mal acabou as autoescolas e já estão com saudade de um cambalacho. Sou a favor que faça isso com os veículos de carga, mas duvido que tocariam nos caminhoneiros. Outro comentário aqui. PQP, vão a merda. Não li a matéria, só tô revoltado com o título já. Pobre não tem descanso nesse país. Baixar valor dos carros de entrada? Nem a pau. Mas multar pobre, cobrar IPVA e ainda fazer pagar pedágio? Vamos que vamos. Edite. A medida evita sobrecarga aos proprietários de veículos novos e seminovos, respeita os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e compatibiliza essa exigência com a realidade econômica e operacional da frota brasileira, justificou o relator. E o cara tá simplesmente achando engraçado, porque é uma justificativa de merda, né? Outro comentário aqui, quem é pobre e tem carro tem que se ferrar. É isso que o Estado quer, que o pobre volte a só andar de ônibus. Caiu muito o uso dos coletivos e o sistema precisa de subsídio. Subsídio em coletivo não dá voto. Outro aqui. Onde isso vai dar? Carros usados com 5 anos vão sofrer grande desvalorização. Carros usados com 10 anos ou mais não vai valer quase nada, porque os reparos necessários vão custar quase o valor do carro. Esse tipo de medida visa aumentar a venda de carros novos, mas o povo não tem dinheiro para comprar carros novos. Então de onde virão esses carros? Se você respondeu locadoras, acertou. E aqui outro comentário. Se você descobrir que os empresários ligados às locadoras patrocinaram o PP na última eleição, aí tu bingou na sua análise, meu caro. Lembrando que o PP é o Partido Progressistas, é o partido do criador desse projeto de lei. Tem aqui também, parece um jeito de matar o segmento de usados e forçar a compra de carros novos dos amigos do rei.
lei? E a resposta a esse comentário: eu sabia que aquela facilidade para tirar a CNH viria a morder nosso traseiro. O povo nunca é beneficiado espontaneamente por políticos. Isso aqui é uma fala bem correta. Por último, os memes também, né? Brasileiros pedem vistorias obrigatórias em estradas com mais de 5 anos, em vez de vistorias em veículos com mais de 5 anos. A gente tem também mais um golpe contra os proprietários de veículos automotor. Falam em vistoria obrigatória para carros com mais de 5 anos para garantir a segurança nas estradas. Mas como fica a segurança com estradas cheias de buracos e sem manutenção? E aqui o quadrinho feito pelo ChatGPT dos caras inspecionando o carro dele e a estrada estando do jeito que está. E eu falei ChatGPT, mas foi o Gemini, tá aqui o logotipo. Se você assistiu meu vídeo sobre como identificar se uma imagem foi adulterada por IA, você percebeu isso antes de mim. E por último aqui, mais um projeto que cria burocracia e custos extras para o motorista. Vistoria obrigatória após 5 anos ignora que a manutenção preventiva é dever do dono, não negócio para o Estado. É o pedágio da existência para quem tem carro usado. Precisamos de menos taxas. Além de comentários em redes sociais, no próprio projeto de lei, tem uma galera votando e comentando lá. A gente vê aqui, ó, 1% concorda totalmente. Quem é essa galera, né? 0% concorda na maior parte, 0% tá indecisa, 1% discorda na maior parte, 98% de todos os brasileiros que votaram, mais de 95 mil votos, discordam totalmente desse projeto. Pontos mais populares. Ponto positivo: não é possível enxergar ponto positivo em um absurdo desses. Ponto negativo: um veículo zero popular custando R$90 mil, um país com vários problemas sociais. Adquirir um automóvel é difícil para a maioria. A solução muitas vezes é o carro usado. Aí vem os deputados e propõem piorar a condição financeira criando uma vistoria entre aspas. Claramente arrecadatória essa ideia. Que seja R$100 a vistoria quanto tempo todo ano? Imagina uma pessoa com seu Corsa Sedan 95, com todo o suor do trabalho ainda ter que pagar esse absurdo. Vamos tentar ver os pontos positivos aqui, o que as pessoas disseram. Sem a arrecadatória, a volta dos monopólios das Brits, a propina nos postos de fiscalização, a máfia dos reboques, as taxas para vistoria. Aparentemente isso é bom para políticos que vão ter mais dinheiro no bolso, porque o único prejudicado desse projeto é o povo. Punitivo para todos os cidadãos trabalhadores. Enfim, a galera odiou, né, essa merda, cara. Pô, sobrevivente, mas você não tá entendendo, cara. E a galera é burra, né, pô? Se isso for aprovado, é só não fazer a vistoria. É só não ir lá e fazer, pô. Como é que vão te punir se você não vai até lá? Né? Os caras têm que aprender a lutar contra o Estado também, pô. E não é tão simples, minha paçoquinha. Não é tão simples. Para começar, o licenciamento anual do carro pode ficar bloqueado por conta disso. Para renovar o documento do veículo, o CRLV, você vai ter que apresentar o laudo da vistoria. E o laudo aprovado dela. Sem isso, o Detran não vai liberar o seu licenciamento. Aí o carro fica irregular e na primeira blitz você vai se ferrar, entendeu? Você vai perder o seu veículo. Além disso, tem a fiscalização normal, pô. Numa blitz, o agente consulta o sistema e vê que a vistoria obrigatória não foi feita ou foi reprovada. Aí vem multa, pontos na carteira e a retenção do veículo. O seu carro pode ser guinchado ou ficar parado até você regularizar o veículo, uma coisa que vai sair caro tanto pelo fato dele ter sido guinchado, ele ter sido levado pro pátio, ou por você ter que consertar o que tá errado no seu carro. E quem paga o guincho, o pátio, a multa e tudo, adivinha quem é? É você, cara, não tem conversa. Outra coisa é que sem vistoria aprovada, você também não consegue vender ou transferir o carro. O Detran bloqueia o processo e ninguém consegue passar o veículo pro próprio nome. E se começar a acumular multa e débito, isso vira dívida, dá dor de cabeça com documento, com carteira e com tudo. É muito parecido com o que já acontece hoje com IPVA e com licenciamento. Tem gente que tenta rodar devendo, mas mais cedo ou mais tarde cai numa fiscalização e fica sem carro. A diferença é que com a vistoria periódica, isso ficaria mais organizado no sistema e viraria uma exigência direta para liberar o licenciamento. Ou seja, seu carro vai ser avaliado pelo governo, você vai pagar por isso e além de tudo isso, ainda entra licenciamento, IPVA, taxa de bombeiros e outras taxas aí. Sobrevivente? Caramba, mas isso vai funcionar para moto também? Porque era para impedir aquelas motos com cano de escape barulhento, né, de ficar rodando por aí. E vai valer tanto para carro quanto para moto. Vai funcionar para os dois veículos. O que pode acontecer lá na frente é o CONTRAN definir regras mais detalhadas. Pode ser que adaptem a vistoria para moto, já que ela é diferente de uma vistoria para carro. Mas do jeito que o projeto está hoje, moto com mais de 5 anos também teria que fazer essa vistoria periódica. E por que diabos querem aprovar
aprovar essa lei sobrevivente. Cara, o que entrou na cabeça do... Eu nem lembro o nome do político sobrevivente que colocou esse projeto de lei, o que passou pela mente dele? Cara, as justificativas são as mesmas de sempre. Vamos salvar o planeta. Vamos renovar a frota. Vamos impedir que veículos ruins rodem. Vamos impedir acidentes de trânsito. Vamos abraçar uma árvore e salvar as crianças. Ao mesmo tempo, tudo isso enquanto o governo não facilita o brasileiro ter carro. Veículos aqui são artigos de luxo, seja para ter um ou para manter um. Mas a maioria dos críticos desse PL, desse projeto de lei, dizem que ele é simplesmente arrecadatório. Ou seja, uma forma do governo roubar ainda mais o dinheiro do povo. O criador dele, do projeto de lei, teve até que fazer uma nota oficial. A gente tá aqui no perfil do Fausto Pinato, o cara que criou, esse projeto de lei, e aí ele colocou aqui, esclarecimento sobre vistoria veicular. O projeto de lei de minha autoria foi apresentado em julho, com o objetivo de regulamentar a vistoria de identificação veicular, trazendo segurança jurídica e previsibilidade, blá 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 blá. É importante esclarecer que a proposta original do projeto já previa a proteção ao cidadão, a estabelecer que a periodicidade da vistoria seria definida por regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. Isso aqui não protege o cidadão de forma alguma. Ele só tirou a responsabilidade do colo dele e jogou pro CONTRAN. Isso impede que o CONTRAN imponha regras abusivas sem controle legislativo, porque tem aqui dentro dos limites estabelecidos em lei pelo Congresso Nacional. Desde a origem do projeto, já estava prevista a realização de audiência pública para interlocução com as entidades, blá 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 blá, assegurando diálogo com todos os setores envolvidos. Durante essa audiência pública... eu tô ficando lendo isso. Durante essa audiência pública, ficará estabelecido que não haverá inclusão de categorias específicas, como carros antigos, certo? E o que é considerado um carro antigo, hein, senhor Fausto? Caminhões de Fórmula Truck, jipeiros e similares, por que não? Mantendo o foco do projeto em questões de segurança, identificação veicular e combate a fraudes. Durante a tramitação na Comissão de Viação e Transportes, um outro deputado, como relator do projeto de lei, apresentou emendas ao projeto. Ele tá falando assim, colocaram coisa no meu projeto que não fui eu que coloquei. Incluindo a delimitação de que a vistoria periódica seria exigida apenas para veículos com mais de 5 anos de fabricação. O mérito da proposta inicial permanece: organizar e dar segurança jurídica a um serviço que já está previsto no Código de Trânsito desde 97, proteger os proprietários contra fraudes em compra e venda de veículos, combater clonagem e garantir a efetividade da fiscalização eletrônica. Assim, cara, vamos lá, eu tô todo bugado já com isso aqui. É tudo muito bonito, né? Não, porque nós queremos combater as fraudes. Não, porque nós queremos ajudar as estradas a não terem acidentes. Não, porque nós estamos conversando com vários órgãos e ninguém vai impor... Cara, vamos lá. Isso aqui é papinho bonito, é maquiagem, pra simplesmente um político enfiar um projeto de lei arrecadatório na gente. Isso aqui tá claríssimo. A intenção pode ser maravilhosa. Não, nós queremos ajudar as estradas, nós queremos ajudar os brasileiros. Cara, isso aqui, pega o seu tio que tem um carro de 2003. Seu tio vai perder o carro, velho, se for parado numa blitz. Nem precisa ir tão longe, pega a sua avó que tem um carro aí de 2010. Sim, a sua avó tem um carro mais atual que seu tio. Ela vai perder o carro, velho. Como é que ela vai deixar o carro em perfeitas condições? Um carro velho, já, 2010 é um carro velho, ok, já tem 15 anos. 16, matemática, com certeza não é meu ponto forte. Imagina, pô, é como se o governo, de forma indireta, com isso, simplesmente obrigasse todo mundo a comprar carro novo. Mas, claro, nem todo mundo consegue essa treta. E lembrando, vamos lá, eu não tô defendendo o Fausto Pinato, não. Político tem que mesmo. Mas a gente tem que lembrar que um projeto de lei não é feito só por uma pessoa, tá? Vários outros políticos colocam emendas também, vários outros políticos acabam acrescentando coisas que vão transformar um projeto de lei em algo muito mais fraco ou em algo muito mais danoso para a população geral. É por isso que a gente tem que ficar de olho na tramitação dessas leis, é por isso que a gente tem que fazer alarde em relação a isso, porque esse projeto de lei aqui, cara, pode ter tido boa intenção, eu duvido muito, tá? Mas pode ter tido, mas é uma merda. É uma merda, cara. O cara fez isso aqui sem pensar. O cara fez isso aqui pensando assim, pô, velho, eu vou estar ajudando o trânsito. Que decisão de merda, cara. Como é que o próprio Fausto Pinato não percebeu o quanto esse projeto de lei seria impopular? O político tem uma pá de assessores, um bando de gente trabalhando pra eles e o cara não se tocou disso em momento nenhum. Aí a gente vai lá na publicação pra ver os comentários maravilhosos que nós brasileiros deixamos, né? Cobrando o político, cobrando o nosso funcionário. Não, sobrevivente, não é o funcionário, demite aí o Fausto. Se você é desse tipo de pessoa chatinha, que não trata político como funcionário, que não vê político como funcionário, não vou puxar treta com você não, cara. Fica bem aí, vai. Cada um com a sua crença, né? Mas cadê?
tem comentário, o cara bloqueou, velho. Só tem curtida, velho. Olha que engraçado. Vamos lá fingir ser advogado do diabo aqui. O cara tem 53 mil seguidores. Deputado federal reeleito pro 3º mandato, né? Dá aqui a cara da figura, olha. Ó, que bochechinhas rosadas, né? Presidente da Frente Parlamentar Brasil-China. Eu não posso ler o resto porque eu não tenho conta no Instagram. Mas olha só, 53 mil seguidores. Essa postagem aqui que a gente tá vendo foi publicada em 14 de janeiro. Eu tô gravando esse vídeo no dia 23 de janeiro. E só teve 386 curtidas. De tão impopular que essa merda é. Cara, vamos lá. Já era pra esse vídeo ter acabado, eu só fiquei com isso. É político sendo político, cara, tá? Na hora de fazer um projeto de lei que ferra com a população, tá lá. Ai não, vamos assegurar a segurança nas estradas. Na hora de receber a crítica da população, aí o cara trancou os comentários, pô. Aí ele quis assim, não, eu não quero ver falarem mal do meu projeto. A gente vê aqui, velho, 98%. 95 mil votos. Só de voto negativo tem mais do que de seguidores no perfil do Fausto. Ai, cara, pelo amor de Deus. Felizmente, vamos lá. Eu acredito que o projeto é tão impopular que jamais seria aprovado. Cara, quem é o senador que vai querer botar o nome nisso? O Lula vai querer botar o nome nisso? Não vai, velho. Só que política aqui no Brasil é uma caixinha de surpresas, né? Então, surpresas essas quase sempre negativas. Bora esperar pra ver as cenas dos próximos capítulos. Eu quero te pedir também pra você compartilhar esse vídeo com seu amigo que tem o carrinho dele usado, aquele Gol Bolinha, aquele Monza Tubarão, pra ver o que ele pensa a respeito desse projeto. Eu só consegui trazer esse vídeo até você graças à galera que paga o meu salário, então eu quero agradecer ao Will Ramos, ao Marcílio Santos, agradecer ao Rafael Gonzaga, ao Tio Gran, agradecer também ao Zane, ao Polo, ao Luca Nonino, ao Victor Hugo, agradecer também ao Rússio, ao Cliff Younger, ao Zanatas, ao Eduardo, obrigado também ao Grove Lake, ao M. Chris, tô quase perdendo minha voz de tanto gravar vídeo. Agradecer também ao Gleidson Tassiano, aqui, ao Marcos Vinícius e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord, acesso aos nossos mini cursos. Atualmente estamos no mini curso de gestão financeira. São 3 planos diferentes, você escolhe o que for melhor pra você. E se você não pode ou não quer se tornar um membro, você pode me ajudar comentando, compartilhando, curtindo, hypando o vídeo, interagindo aqui com o conteúdo. Isso vale muito, eu sou muito grato a você por conta disso. Pra você que vai se tornar membro, não se endivide, beleza? O valor é bem barato, mas pelo amor de Deus, não comprometa a sua renda. E aproveita e assiste esse vídeo que tá aqui no meio da tela. Um abraço bem apertado e eu espero que o seu carro continue com você. Sobrevivente, eu não tenho um carro. Eu espero que você tenha um carro e o governo não roube esse carro de você. É isso. Um forte abraço, até o próximo conteúdo.